Irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite acerca da graça maravilhosa de Deus. E gostaria que os irmãos atentassem, porque é razoável, eu vejo o pastor pregando pela internet. Lá tem internet, viu, pastor? Eu vejo o senhor no YouTube, né? Eu tô aqui só observando, né? Então o pastor, ele tem doutrinado a igreja e os irmãos já vêm sendo doutrinados pelo pastor Frederico Ó. Então é difícil pregar na Hebron. Os irmãos pensam que não, mas é bem difícil. E ainda há pouco, com o hino que o pastor tanto gostava, que ainda agora nós estávamos cantando, né? Aquele hino antigo, o Ronaldo, cadê tu? Nada a pagar. As lágrimas caem, hein? Difícil a gente não lembrar do pastor Fred, né? Que ele falava, da Hebron para a glória. Né? E me recordo muito bem da última vez que eu vi, e ele estava até gripado naquele dia. Foi um tempo muito bom com o pastor Fred, por todos os anos e por todas as bênçãos. E ver o pastor Herbert dando continuidade no trabalho, alegra muito o coração, sabendo que Deus usou o pastor Frederico Ó, e agora está usando o pastor Herbert, e Deus continuará usando esta igreja para a glória e louvor do nome dele. Amém? Irmãos, a maravilhosa graça de Deus. Eu espero que todos os irmãos que estejam aqui já conheçam Jesus como Salvador. Do contrário, é uma grande oportunidade para conhecer a graça de Deus, o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Eu sei que muitas vezes a gente ouve, mas nem sempre a gente tem o conhecimento completo do evangelho. Muitas vezes a gente quer ajudar o Senhor naquilo que Ele já fez e que não há necessidade de ajuda. E muitas vezes também a gente recebe alguns ensinos que não conferem com as Escrituras Sagradas. Como eu já recebi um ensino de que antigamente, no Velho Testamento, a salvação era pela lei. E agora no Novo Testamento a salvação é pela graça. E assim por um tempo eu fiquei questionando aquele ensino. Não foi daqui, tá? Então, depois eu observando que a salvação ela sempre foi pela graça e a lei nunca salvou ninguém. E depois, começando a observar os detalhes, aí pastor Frederico ensinando e comecei a entender que a lei nada mais foi do que um aio, do que um condutor, mostrando para o homem quem ele era e mostrando quem Deus era, para poder então revelar o evangelho, revelar a pessoa de Jesus, para que o homem pudesse recorrer a ele e ter nele o perdão dos seus pecados e a salvação de sua alma. Mas quantos irmãos nós encontramos ainda que estão tentando, de alguma forma, a salvação da sua alma? Você é salvo, irmão? Não, estou tentando. Você é salvo, irmão? Não, estou fazendo a minha parte. E quando se pergunta qual é a parte e o que está fazendo para alcançar essa salvação, ele não tem uma resposta. Irmãos, a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Gostaria que os irmãos lessem comigo esse versículo. Eu vou ler o 23 e o 24 sozinho e juntos leremos o versículo 25. Hebreus capítulo 7. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Mais uma vez, irmãos, por favor, 3. Por isso o livro aos Hebreus é uma chave do livro de Levítico. Nós temos o livro de Levítico no Velho Testamento, é o terceiro da lei de Deus, que é dito como os livros de Moisés. E nós observamos que em Gênesis nós conhecemos a criação e a queda do homem,
a entrada do pecado, o que é descrito em Romanos capítulo 5, versículo 12, que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, se ninguém sabe ainda, cada um que está aqui presente é um pecador. E eu poderia ser mais enfático, um miserável pecador, um perdido pecador, um iníquo pecador. Não há nada de bom em nós. Isso é tão ofensivo, não é? Dizer, olha, você não vale nada, você é imprestável, você está perdido, você está condenado. Aí você tem que esperar de lá o quê? Um soco, né? Porque a pessoa não está te entendendo, que ele está falando no mundo espiritual, que você diante de Deus, como pecador, não tem valor nenhum. Ou seja, nada que possa fazer, do melhor que possa fazer, ainda que isso tenha diante dos homens todos os louvores, ainda assim, diante de Deus, isso não vai significar em nada em meios de graça. Em meios de graça. Isso tem sido muito comum nas igrejas. Criar meios de graça. Em algumas igrejas isso é chamado de sacramento. Os sacramentos são meios de graça. Alguns entendem que o batismo é um meio de graça. Quem é batizado pode alcançar a salvação da sua alma. Outros acham que por outros meios de graça conseguem também. Outros criam por si só, né? Tipo, eu entrego meu dízimo certinho, né? Eu frequento a igreja certinho, eu sou membro de uma igreja X certinho, e a vida dele, da porta para fora, é imprestável. Mas por que é imprestável? Porque ele é pecador? Não, porque ele não tem um relacionamento ainda com Deus. Ele ainda não compreende a necessidade que ele tem de viver em santidade, porque ele ainda não conhece a Deus como único e suficiente Salvador. Ele é um evangélico, ele é um membro de igreja evangélica, ele está se enganando, e até enganando outras pessoas, às vezes a própria família, mas, no entanto, ele ainda não percebeu que está perdido e condenado, porque está desprovido da justiça de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, no livro de Gênesis, nós temos a criação e a queda do homem. No livro de Êxodo, a gente tem o resgate, a redenção. Só que a gente vê esses quadros imperfeitos, mas nele nós encontramos, de modo claro, de modo objetivo, como Deus vai trabalhando na história e que, de modo perfeito, isso vai se consumar na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando o livro de Hebreus, então, ele desfecha esse livro, o livro de Levítico, né? Por conta que eu digo, Gênesis, a queda, Êxodo, a redenção, quando o povo sai da escravidão do Egito para a terra prometida, e Levítico. Levítico é o relacionamento com Deus, é o culto a Deus, é o modo de viver diante de Deus. Eu dizia na igreja o seguinte, como era fácil para Israel saber qual era a vontade de Deus, porque estava ali na lei. Os 7 primeiros capítulos de Levítico é dizendo exatamente o que o povo deveria fazer para se chegar a Deus. Ele não tinha que criar nada, o povo não tinha que ter ideias. O próprio sacerdote ele não precisava ser um pragmático, criar situações que pudessem atrair o povo para vir ao encontro de Deus. Não, o próprio Deus estabeleceu na lei. É dessa forma que eu quero que as pessoas cheguem, de acordo com as suas necessidades, e ainda disse o tipo de oferta que ele deveria trazer dentro daquela necessidade espiritual que ele tinha. E quem era o responsável para oficializar tudo isso? O sacerdote. Então, dentro do livro de Hebreus, de Levítico, nós temos os sacrifícios e os sacerdotes. E esses sacrifícios e esses sacerdotes, eles nos mostram muito sobre a graça de Deus, sobre a maravilhosa graça de Deus. Porque lá no início, ainda em Moisés, quando estava sendo construído a Escritura Sagrada, Deus já mostrava ali que era possível o homem se chegar a Ele. Mas tinha que ser por meio de sacrifício. Havia necessidade de um sacerdote. Por si só, era impossível o homem se chegar a Deus. Por isso nós fracassamos nos nossos meios que nós criamos de graça. Nos nossos jeitos de ser que nós entendemos, fora as Escrituras, que
É assim que se alcança a salvação. E por isso, muitas vezes, nós somos tão arrogantes na forma como nós vivemos e na forma como nós até defendemos a nossa fé, de forma equivocada. De forma equivocada. É muito comum hoje, né, as pessoas usarem tatuagem, né, até os crentes e tudo mais, então é moda agora, né. Aí eu estava lendo uma frase na internet que dizia assim, um tatuado pode ser cheio de Deus, né, mas alguém cheio de Deus não pode ir em busca de tatuagem. Aí alguém respondeu assim, então eu não vou mais para o céu porque eu tenho tatuagem. Não é isso que a pessoa quer dizer. Né? São as motivações que uma pessoa tem. É óbvio que muita gente vem do mundo e que fez essas coisas. E que hoje consagra toda a sua vida a Deus. E está arrependido das coisas que fez quando não o conhecia como Salvador. Eu conheci lá no mercado, quando trabalhava como evangelista, lá no mercado Adolfo Lisboa, e conheci um irmão que ele era tatuado até aqui, a parte da munheca dele aqui, do pulso, né? Todinho, todo o corpo dele era. E eu lembro que pequei naquela época, porque aquele irmão dizia assim, um dia eu vou ser missionário. Eu digo, rapaz, mas desse jeito tá difícil, ó. Porque vão te julgar dos pés à cabeça. E vão te condenar. Tu não vai conseguir ser missionário, não. Eu pensando, eu não dizia para ele para não desmotivá-lo. Um dia, encontrei esse irmão, ele só andava de mangas compridas, né? O sol intenso lá no centro, ele de mangas compridas. E um dia, passei por esse irmão, ele tinha subido lá do mercado, e passei por esse irmão, e ele ia apressado ali na 7 de setembro, e eu vendo naquela pressa com a Bíblia, e parei. Ô irmão, o que está acontecendo? Não, é porque agora eu sou missionário e estou num congresso de missionários. Irmãos, eu louvei a Deus pela vida daquele irmão. Aquele irmão ali estava cheio de Deus, né? E queria proclamar o Evangelho. E muitas vezes a gente não compreende isso dentro do reino de Deus, porque a gente não compreende a palavra de Deus. A gente esquece que Deus já estabeleceu os critérios na sua palavra e que nós devemos apenas seguir aquilo que já está estabelecido e não criar aquilo que nós achamos que Deus gosta. Por isso eu dizia para os irmãos que para Israel e os sacerdotes era fácil servir a Deus, porque o sacerdote só fazia o que estava escrito, como disse o irmão Heraldo na sua oração. Assim diz o Senhor. Então, se de repente alguém chegasse lá querendo fazer um sacrifício de holocausto e queria fazer um sacrifício de holocausto com farinha, flor de farinha, né? Farofa. Aí o sacerdote, meu amigo, não pode. Não, mas eu quero. Eu acho que é melhor fazer um sacrifício de flor de farinha. Não, mas não pode, porque esse aqui é para outro sacrifício. Não, mas assim, o senhor tem que entender que hoje nós estamos vivendo uma realidade diferente, em outros tempos. E o sacerdote, não, mas não pode, porque a lei está dizendo os tipos de animais que devem ser recebidos, e ainda depende da tua condição social. No caso de José e Maria, levaram as pombinhas, né? Mas se eles fossem de posses, eles tinham que levar um novilho, por exemplo. Então lá estava tudo estabelecido. Então para ele tinha toda a autoridade de dizer, esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Mas hoje nós temos N tipo de denominações. E cada um diz que está buscando fazer a vontade de Deus. Aí eu pergunto, e qual é a vontade de Deus hoje? Como é que eu devo viver? Então, lá em Levítico, ele apresenta os sacrifícios. É daquela forma que tem que se chegar a Deus. Mas sacrifício de animais já foi lido aqui. Eles não podem remover pecados. O máximo que podiam era apaziguar a ira de Deus. O máximo que podiam, como disse Davi, e Paulo escreveu no capítulo 4 de Romanos, encobrir pecados. Apenas. Nada mais. E os sacerdotes tinham que ser substituídos à medida que morriam, porque não se cessava, o fogo não se apagava, sempre consumindo todos os sacrifícios, porque nunca era feito uma propiciação que pudesse satisfazer a justiça de Deus.
Por isso, quando João olhou para Jesus, disse: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, eu não sei como é que os irmãos estão vivendo, mas abra lá em Levítico, por favor, no capítulo 11 de Levítico. No versículo 45. O que diz? Vamos ler juntos? Levítico 11, 45. Nós vamos ler juntos esse versículo. Levítico 11, 45. Nós vamos ler juntos. No 3. 1, 2, 3. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Era assim que Deus queria que o povo de Israel fosse. Um povo que caiu em pecado. Um povo que já foi redimido. Ele deve ser um povo que viva em santidade. Se você já conhece o sacrifício, se você já conhece o que Jesus Cristo fez, então o que Deus requer de cada um de nós é que nós vivamos em santidade. O que foi que Pedro falou lá no capítulo 1 da sua primeira carta? Bem conhecido dos irmãos. Eu vou ler o versículo 13 e 14 com os irmãos, o 15 e o 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Juntos. Pelo contrário, então, irmãos, naquela época, lá em Levítico, para que fosse feitos os sacrifícios e aceitos por Deus o sacrifício, era preciso fé. Não apenas chegar lá com um animal e oferecer o animal ou qualquer tipo de oferta, mas precisava de fé. Naquela época precisava de fé, para que fosse aceito o sacrifício. Porque sempre a salvação foi pela graça mediante a fé. Só que ali eles viviam na promessa. E hoje nós já temos a promessa cumprida, graças a Deus. E hoje nós precisamos crer naquilo que já foi feito em Cristo Jesus. Enquanto que eles precisavam crer naquilo que seria feito por Cristo Jesus e que ali, naquele momento, sendo ilustrado pelos seus sacrifícios que eram feitos. Quando eles levavam o animal, colocavam a mão sobre o animal e faziam uma transferência de pecados para que os seus fossem perdoados mediante um sacrifício de um terceiro, que seria o animal, que seria derramado o seu sangue. Mas o Hebreus, ele fala que tudo aquilo que era feito lá em Levítico e de Levítico para cá, era apenas uma sombra daquilo que o Senhor Jesus Cristo iria fazer. Capítulo 10, versículo 1, de Hebreus. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Versículo 3. Entretanto, nesses sacrifícios, faça recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Mas naquela época, necessários.
porque apontava para o Cordeiro de Deus. E nisso eu posso ver que Deus vem desenvolvendo no decorrer da história a sua maravilhosa graça, sempre de braços abertos, para todo e qualquer pecador, desde que ele venha de acordo com as condições de Deus. Deus aceita o pecador, mas dentro das condições dele. Porque nós, tudo que possamos fazer, como eu disse aqui do Dario, né? Do Adam, né? Dario é teu irmão, né? Do Adam, né? Em relação ao que ele é como pessoa, como pecador. O profeta Isaías disse que são imprestáveis as nossas justiças, as nossas melhores justiças. No entanto, era necessário que eles fizessem naquela época, apontando para o futuro, para que quando Jesus pudesse se sacrificar, eles fossem atingidos pela graça de Deus. E hoje nós, tendo o Senhor Jesus Cristo já realizado o seu sacrifício, nós apenas precisamos crer. Por isso nós não sacrificamos mais animais. Não sacrificamos mais animais, porque não há mais necessidade de sacrifício. Porque o fogo apagou com o sacrifício de Jesus. Sabe o que é interessante? Quando o judeu vier a restaurar o templo, pela terceira vez, eles vão ter que cumprir todo o Levítico de novo, porque eles ainda não creem no sacrifício de Jesus. E é interessante, né? Que já se fazem tantos anos, pelo menos de lá para cá, 3.500 anos, de Moisés até nós, aproximadamente. Mas eles vão ter que reconstruir o templo e viver tudo de acordo com o Levítico, porque para eles ainda é promessa, mas para nós não é mais promessa. E tudo o que eles fizeram era uma sombra daquilo que Jesus fez, que era a imagem real das coisas. Então tudo o que eles fizeram era necessário, mas insuficiente, imperfeito. E o que Jesus Cristo fez foi suficiente e perfeito. Por isso que ele é o nosso suficiente Salvador. Porque quando ele na cruz pagou, ele pagou integralmente todos os nossos pecados. E atingiu a todos. Porque a transgressão de Adão levou todo mundo ao pecado. E Jesus pegou o pecado de todo mundo e pagou na cruz. E agora ele está aguardando a nós, todos nós, para nos chegarmos a ele e reconhecermos o quão maravilhosa é a graça de Deus. E muitas vezes, irmãos, eu estava comentando, né? Como o mundo está louco, né? O mundo está fazendo aberrações. O mundo está do avesso. Né? Eu vi a a filmagem do irmão, marido da Dayana, indignado, né? Com a história lá da sorveteria, né? Do programa de televisão da Globo. Eu vi aquilo ali. Irmãos, o mundo jaz no maligno. Não espere coisa boa do mundo, não. Só daqui para frente coisa pior ainda. Política. Nem espere coisa boa. Entendeu? Coisa ruim. Mas uma coisa você tem que esperar de bom. Palavra de Deus. O mundo pode estar louco sem Jesus. Mas o mundo tem que olhar para ti louco por Jesus. Eu aproveitei muito esses dias, porque lá no Acre foi festa, né? A menina do Big Brother ganhou, né? Eu digo, uma menina desconhecida há 40 dias atrás. Virou uma deusa. E depois disse que o louco sou eu, porque creio em Jesus como Salvador. De modo apressado, eu perguntei que horas acabava o culto, a irmã disse, 9 horas termina, né? Eu tinha que correr aqui e tentar encurtar todas as coisas, né? Aí não tive... Fui atropelando algumas coisas aqui. Mas eu queria dizer para os irmãos, eu estou falando de 3.500 anos atrás. Estou fechando com o livro de Hebreus 2.000 anos atrás. E hoje, tudo confirmado é a razão da esperança
a razão da fé, a razão da graça pela qual nós estamos hoje reunidos neste lugar. Porque Ele nos amou, porque Ele entregou o Seu Filho por nós. E esse sacrifício nos constrange. Olhando nós para nós mesmos como miseráveis pecadores, mas em Cristo, como filhos de Deus. E se alguém disser isso para o mundo, é loucura. Se você disser que é crente, vão rir de ti. Se você andar com Bíblia, eu estava no aeroporto lendo a Bíblia, parece assim uma coisa do todo mundo olhando assim. Não é possível, alguém lendo a Bíblia no século XX no aeroporto, eu lendo lá minha Bíblia, folheando e tudo mais, né? É triste quando a gente vê até um irmão que tem vergonha de orar, né, na hora do almoço. Está no restaurante, não quer orar, ele já vai comendo porque alguém pode ver que ele está orando, né? Ele tem vergonha do seu Salvador. Tem vergonha. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades e não ter vergonha de quem nós éramos. E todo mundo tem que ser claro nisso. Nós éramos perdidos, iníquos, miseráveis pecadores. Por mais bonito que sejam, por mais arrumado que estejam, por mais que tenham posses, pecadores miseráveis que sem Cristo estávamos indo para a condenação. Mas desde sempre Ele oferece graça pelo sacrifício, por meio do sacerdote. E nós sabemos que o sacrifício perfeito foi de Jesus. O sacerdócio perfeito é de Jesus. E é suficiente. Suficiente. E eu queria concluir com Apocalipse capítulo 5. Capítulo 1, versículos 5 e 6. Deixa eu abrir um parêntese aqui rapidinho, né? Estava falando agora de política, né? E se o crente entra na política, ele não presta, né? E a gente acaba votando para os ímpios, né? Aí é que o negócio piora mesmo para nós, né? E eu estava pensando nisso, né? Para quem votar, né? Se o crente entra, a gente não concorda. Aí o ímpio está lá, a gente vota para ele e depois reclama. E aí, irmão Pedro, o que a gente faz? Se correr e se ficar, come, né? Aí fica olhando, né? Situação delicada, né? E nós somos todos eleitores, né? Temos a obrigação de votar. Esse é um ano de eleição. Para quem votar? Né? Se o crente entra, esse aí já era, tá? Já está corrupto, né? E se não entra, a gente reclama, né? Eu me admirei agora, recente, eu fui abastecer o carro, quando eu olhei gasolina, 4,89. Quase eu caio para trás. Aí fui do supermercado comprar leite, o leite subiu. Aí eu desisti até de olhar as outras coisas, né? Eu digo, meu Senhor, aí querem colocar nossa aposentadoria para 49 anos de trabalho, né? Eu não vou me aposentar não, pastor, né? Alguém, olha, vocês se preparem aí, vão ter que me sustentar até quando eu estiver bem velhinho, né? Irmãos, a situação é delicada. A gente vive com os frutos da política, mas nós não sabemos nem o que fazer em relação a ela, né? É um dilema para todos nós. Mas eu tenho um ofício para os irmãos aqui, né? No capítulo 1, versículo 5 e 6. Eu vou ler um pouco antes, no 4. João, as 7 igrejas, 1, 4,
de Apocalipse. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, os sacerdotes, eles foram institucionalizados para serem os representantes de Deus e os mediadores entre o povo e Deus e o povo. E nós sabemos que eles fracassaram. E vieram os profetas, que também depois fracassaram. E até os reis tinham também esse poder e todos fracassaram. Mas o Senhor Jesus Cristo, como eu já disse, foi perfeito, fez o seu sacrifício suficiente ao nosso Salvador, mas ele nos constituiu sacerdotes, para que nós pudéssemos, a partir dele, ter um relacionamento de modo que nós pudéssemos ser esse intercâmbio com o mundo e ele. E por isso ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso o missionário aqui tem feito, outros irmãos têm feito, mas uma grande parte de nós calou. Muita gente acha que o evangelho está sendo pregado, mas eu digo para os irmãos, muito desse evangelho que está sendo pregado não salva nem o pregador. E não adianta a gente ficar reclamando de um evangelho falso. Nós temos é que conhecer o evangelho verdadeiro e anunciá-lo. Que Jesus Cristo, com uma única oferta, pagou nossos pecados e aperfeiçoou a todos quantos já estão salvos por ele. E esses serão santificados. Muitas vezes a gente fica medindo as pessoas pela aparência delas. Deus não mede por aparência. Deus mede o coração. Mede as nossas motivações. Por que nós somos e por que nós fazemos. E se o motivo não é o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, qualquer outro motivo é profano perante ele. Então nós temos que avaliar as nossas vidas, mais do que aquilo que nós apresentamos, mas as intenções daquilo que nos faz apresentar aquilo que somos. Então é bom nós fazermos uma avaliação de nós mesmos. Quem nós somos? E será que somos sacerdotes do Deus Altíssimo? Aqueles que já experimentaram dessa maravilhosa graça e que podem compartilhar desta graça a outros que ainda não a têm, de modo que estes outros possam crer, pelo menos, que você tem, ainda que não a desejem, que não sejam mobilizados pelo Espírito Santo, convencidos pelo Espírito Santo, mas que pelo menos acredite que você crê. Não só por aquilo que você diz, mas por aquilo que você é, por aquilo que você vive. E que nós todos possamos estar convictos que não só achamos que somos crentes salvos, sacerdotes do Deus Altíssimo, mas que de fato nós somos, porque Ele nos salvou. E nós temos experimentado dessa graça dia após dia, e essa graça que nos faz permanecer na sua presença, servindo a Ele e aguardando a sua bendita esperança e a manifestação da glória do seu Filho, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que temos de poder estudar a Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é bom, nos permite conhecer a graça salvadora. Mesmo perdidos e impossibilitados de qualquer ação que pudesse converter o nosso estado pecaminoso, o Senhor nos dá o privilégio de voltarmos a Ti pelas Tuas condições.
que são possíveis para nós, porque o Senhor provê todas as condições necessárias para que nos acheguemos a Ti. Tua palavra é bem clara e o próprio Senhor Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Ele tem se revelado a nós, para que nós o conheçamos e por Ele nos cheguemos a Ti, ó Deus. Pelo seu sacrifício perfeito, único, suficiente, que aniquilou todo o pecado. Até aqueles que estavam cobertos pelos sacrifícios anteriores. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá esperança. Mas ajuda-nos a ter, ó Pai, essa motivação, essa alegria. Ser firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor. Obrigado porque o Senhor, em toda a Tua palavra, nos revela a Tua graça. Até mesmo quando o Senhor Jesus ressuscitou, Ele disse que tudo foi cumprido na lei, nos profetas, nos salmos, porque toda a Escritura falava de Ti, do Teu Filho, do Seu sacrifício, da redenção de cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra ela é una. E nós sabemos que ela se confirma e através dos séculos ela tem superado todos os ataques, porque ela é fiel, ela é verdadeira e ela é digna de toda aceitação. Muito obrigado, porque o Senhor pode salvar totalmente aqueles que por Ti se chegam a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo Teu sacrifício. Ajuda-nos a ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, pelos critérios do Senhor, impostos na Tua palavra. E que nós não possamos, ó Deus, nos enganar a nós mesmos, mas cada dia nos confirmar na vocação e eleição que o Senhor consagrou a nós. Muito obrigado, ó Deus. Te louvamos por esta igreja, pelo pastor, sua família e todos os irmãos que contribuem na liderança desta igreja, todos os membros desta igreja. Continuem a serem fiéis e que todos possam estar preparados para quando o Senhor vier na glória eterna, buscar aqueles que foram selados pelo Teu Santo Espírito, estejamos preparados para subir com o Senhor. Assim te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Obrigado.